Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez nessa manhã, na força do Espírito Santo, na fé que uma vez foi entregue aos santos, nós entramos, Senhor, na Tua presença, Pai, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou através do véu, isto é, da Tua carne. Nós prestamos a Ti, Senhor, o nosso louvor. Buscamos a Tua face nesta manhã, meu Pai, oferecemos a Ti as primícias do nosso dia, Pai, o dízimo do nosso tempo, a nossa adoração, erguemos a Ti, meu Pai, as nossas mãos, nossos corações ao alto, erguemos mãos santas, Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor e agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por ter nos preservado até hoje, a vida, Senhor, e a misericórdia. Está escrito que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã a nosso favor, e essa é a causa de nós não sermos consumidos. Nesta manhã, Pai, nós mais uma vez Te adoramos, prestamos a Ti um culto racional, oferecemos a Ti sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela presença dos meus irmãos, daqueles que vão junto conosco, mais uma vez aí tirar uma parte do seu dia, né, as primícias do seu tempo para adorar ao Senhor e também para que o Senhor afaste para longe de nós todo espírito imundo, toda treva, todas as pessoas malignas que ainda não estão preparadas para ouvir a voz do Senhor, sejam afastadas nesse momento, Senhor, desta live. Nós não queremos aqui quantidade, mas sim qualidade, meu Pai. Nós oramos a Ti nesta manhã, repreendendo todo espírito imundo, toda treva, mas também, Pai, reivindicando, arrancando, Pai, das garras do mal, todas as almas, Pai, que aspiram, que desejam o Senhor. Nesta manhã nós profetizamos vida, Senhor, profetizamos saúde, paz, alegria, esperança e principalmente, meu Pai, o viver santificado na Tua presença, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados. Nessa manhã estamos mais uma vez aqui para trazer uma rápida mensagem, tá? Não posso me demorar, hoje eu estou realmente com um dia um pouco corrido, mas não poderia também deixar de fazer essa live, né? Ter um contato aí com os irmãos e juntos meditarmos um pouco na palavra do Senhor, o que tem nos dado força, tem nos dado direção neste mundo de trevas. Então, pela glória do Senhor, nós buscamos nele a força, né, a esperança que brota da ressurreição de Jesus, porque para nós que cremos, nada mais nesse mundo faz sentido se o Senhor não estiver ao nosso lado, à nossa frente, né, e também por baixo de nós, como disse lá Moisés no livro de Deuteronômio, que o Deus eterno é a tua habitação e por baixo estão os braços eternos. Ele destruiu o inimigo diante de ti. Então, nesta manhã, mais uma vez, meditando na palavra do Senhor. E eu gostaria de começar aqui, irmãos, com uma frase para a gente refletir, que é o seguinte: quando o homem coloca a ação antes da compreensão, isso é maldição, tá? Vou repetir: quando o homem coloca a ação antes da compreensão, isso é maldição, tá? O que eu quero dizer com isso? O que diz o Salmo 32, versículo 9? Está escrito: não sejais como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, os quais de outro modo não te obedecerão. Então, quando nós colocamos, pessoal, a ação à frente ou antes da compreensão, isso se transforma em maldição, tá?
Por que é assim? Porque nós somos seres racionais. Você vê que a Bíblia, todos os profetas, né, todos os apóstolos, eles sempre falavam assim: olha, ouçam a voz do Senhor, né, dai ouvidos à voz do Senhor. Por quê? A compreensão, né, ela é necessária. Nós oferecemos a Deus um culto racional, um culto onde nós não fazemos nada por repetição, por decoreba, né? Como disse lá Isaías, né? Esse povo se aproxima de mim, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram com doutrinas aprendidas maquinalmente ou preceitos aprendidos de cor. Então o Senhor, ele abomina essas coisas, né? Nós vamos ver aqui na profecia que existem dois tipos de pessoas que vão ficar de fora do reino, porque são as pessoas brutas que não buscaram conhecimento, não buscaram entendimento, e as pessoas que se levantam contra o povo de Deus, né? Então, esses dois tipos de pessoa resumem basicamente tudo que a Bíblia fala lá, que ficarão de fora os cães, os medrosos, os tímidos, os avarentos, os adúlteros, né? Então nós temos que atentar, pessoal, para deixar o Senhor curar o nosso coração enquanto é tempo. Quantas pessoas passam aqui na live, quando vê que é uma live cristã, elas viram as costas e vão embora, né? Não que eu seja o único, não que eu seja a solução do mundo, né? Mas a nossa live aqui, quem conhece sabe que nós pregamos a palavra de Deus pura e sem mistura. Aqui não tem bajulação de ego, não tem nada disso. Aqui é para quem ama o Senhor, para quem quer conhecer a verdade e andar nela, né? Se as pessoas querem diversão, querem ilusão, tem um monte de opções por aí. Mas aqui nós pregamos a palavra de Deus para aqueles que desejam, né? E nós conseguimos pregar uma graça, uma misericórdia infinita, mas ao mesmo tempo também deixando os irmãos conscientes de que a ira de Deus também é infinita. Então o Senhor consegue. Bom dia, Janes. Bom dia, seja bem-vindo. O nosso Deus, né, ele é tão poderoso que ele consegue conviver lado a lado com a graça e com a ira. As duas coisas são infinitas em Deus, né? São opostas de certa forma, mas elas são infinitas, ou seja, nunca vão deixar de existir. Assim como a graça, né, representada pela chuva que cai sobre a terra, ela fecunda a terra, faz brotar e dá semente ao semeador. Nós temos também a lei da gravidade, né, que não deixa subir aquilo que está morto. Então o Senhor, meu Deus, ele é vivo e poderoso. A graça de Deus, irmãos, ela é infinita. A graça de Deus pode alcançar qualquer pessoa, ela pode alcançar o mais desprezível ser humano. No entanto, a ira de Deus não deixa de existir, porque a ira, a princípio, ela funciona como como se diz, uma restrição, né? Uma restrição. O Senhor, ele está acima de tudo e de todos, ele preenche todo o universo com a sua luz. Mas a luz de Deus se torna mais distante conforme a limitação da consciência do homem. Então, como se numa escala, né, de 0 a 1000 você tivesse aí, a pessoa está lá, menos de 1. Oi, Gabriel, bom dia, seja bem-vindo, irmão. A pessoa está lá com aquela consciência menos de 1, né, numa escala de 0 a 1000. Então é como se a mão de Deus, o peso da mão de Deus estivesse sobre essa pessoa. Mas não é para esmagar, né? O peso é para ocultar dela uma luz muito grande pela qual ela seria destruída. Então a ira de Deus, ela é refreada pela misericórdia. E a ira de Deus, ela exerce uma certa pressão, mas no sentido de quê? De nos levar ao arrependimento.
Igual quando você passa um suco na peneira, né? Você bate lá no liquidificador, uma laranja, por exemplo, aí você quer coar o suco, então você esfrega ali na peneira com a colher para sair o caldo. Então a ira de Deus, ela é resultado da lei moral, né? Da lei da consciência que nos espreme, vamos dizer assim. Oi, Isabela, bom dia, seja bem-vinda. Para que nós possamos sair, né, do outro lado, encontrar a graça. José chegou ao fundo do poço. Quando ele chegou ao fundo do poço, o único lugar que ele tinha para olhar era para cima. Então, infelizmente, muitas vezes o Senhor vai ter que permitir que nós cheguemos ao fundo do poço para que a gente olhe para cima. Chegar ao fundo do poço não significa, para uns, significa perder o dinheiro todo. Para outros, significa um relacionamento que durou anos, mas acabou. Ô Isabela, eu sempre respondo essa pergunta com uma coisa interessante. Eu acho que você não vai esquecer jamais. Para mim, o maior sinal do fim dos tempos, além de todos, né, que estão se cumprindo, o templo de Jerusalém, que já está sendo preparado para ser edificado lá em Israel, né, já tem a planta, já estão arrecadando dinheiro para isso, os projetos já estão em andamento, né? Mas além desses fenômenos da escatologia, para mim é o que Jesus disse: o amor se esfriará de quase todos, né? Filhos levantarão contra os seus pais e os matarão. Hoje isso está se cumprindo cada vez de uma forma mais galopante. E junto com isso existe a agenda, né? Essa agenda 2030 aí da ONU, onde a vida na Terra vai ficar insuportável se você for um cristão de verdade. Vai ficar insuportável, porque a agenda deles inclui certas coisas, né? Inclusive lavagem cerebral através de aparelhos eletrônicos que eles vão fazer nas pessoas. E isso vai ser através da marca da besta, né? Que alguns acreditam que é um chip. É o nome que eles me dão, né? Protestante. Eu, na verdade, não sou nada, entendeu? A única coisa que eu sei que eu sou é aquilo que Jesus tem feito na minha vida. O resto, evangélico, protestante, são nomes que eles me dão, né? O ser humano tem essa característica de querer enquadrar todo mundo dentro de um rótulo. Ah, sim, você é católica, no caso? Não, eu sei, eu tô te entendendo. Altamir Azil, bom dia. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Então, Isabela, mas o que importa, né? A Bíblia diz que em Cristo não há judeu, não há bárbaro, não há escravo, né? Exatamente. E o que importa é a qualidade, né, da nossa fé. Porque outro dia uma pessoa disse assim: a minha fé é muito pequena. É do tamanho de um grão de mostarda, né? Falei, é suficiente, porque o que importa não é o tamanho da sua fé, o que importa é onde você coloca a sua fé. Entendeu? Agora, nós temos que meditar na palavra de Deus para que muitas vezes a nossa birra, a minha birra, ô Isabela, com alguns católicos, é a mesma birra com os evangélicos, né? É não conhecer a palavra de Deus, entendeu? É não buscar a verdade, custe o que custar. Esse é o problema do ser humano. Porque ilusão é a coisa mais fácil da gente cair nesse mundo, né? Além de você ter aí a indústria do entretenimento, a indústria das filosofias, né? Das fantasias, das poesias, tudo que termina com ia, mas não voltava. Além disso, você tem também na própria religião, seja ela católica, evangélica, e aí eu incluo também islamismo e tudo mais. Não, ô Isabela, mas olha só, não é uma visão distorcida. O que eu não concordo no catolicismo, eu sempre deixei claro aqui.
Tudo que não tem na Bíblia, entendeu? Que o catolicismo adota, para mim, não tem valor. Falando isso, não é contra a pessoa que é católica. Eu tenho amigos católicos que vêm na minha casa, tomam café comigo, a gente conversa. Eu deixo claro para eles a minha posição, que eu não sou de mandar recado, entendeu? Mas eu não posso concordar, não é porque eu não concordo com você, eu não concordo com a doutrina, entendeu? Então, por exemplo, adoração a Maria, missa pelos mortos, batismo de criança, isso tudo foram coisas uma mistura que eles fizeram de Velho Testamento com crenças lá da Cabala, né, coisa antiga dos judeus. Os judeus que criaram um misticismo em cima da... Então, mas aí Isabela, se a gente for entrar nesses meandros, a gente vai discutir catolicismo aqui a live toda e não vamos chegar a uma conclusão, porque veneração, por exemplo, Maria para mim foi uma mulher extremamente piedosa, entendeu? Foi uma virgem, né, na época, piedosa, temente. Deus escolheu ela para ser a mãe de Jesus. Jesus precisava de um corpo físico, né? Deus entre nós, Deus em carne, Emmanuel. Então ele precisava de um corpo físico para habitar entre nós. Oi, Tata, bom dia. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Ele precisava de um corpo físico para habitar entre nós. Então Deus escolheu entre as virgens de Israel, conforme a profecia de Isaías, né? Diz lá, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então Maria foi escolhida, entre outras mulheres, que esperavam, né, a redenção de Israel. Então é uma mulher extremamente piedosa, de fé, uma mulher pura de coração, mas não passa disso. Maria não é salvadora, não é intercessora. Ela não está lá no céu rogando por nós. E isso para quem acredita na Bíblia, você está entendendo? Porque você ser católico, aí eu volto ao ponto, você ser católico ou evangélico, Deus não tem compromisso com isso. Deus não tem compromisso com o que a religião faz da verdade. Ele tem compromisso com a verdade dele, né? Tem um ditado que diz, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, se nós buscamos a verdade, nós temos que buscar a verdade do jeito de Deus e não aquilo que os homens fantasiaram, né? Não aquilo que as pessoas inventaram para servir de uma espécie de muleta, de consolo. Oi, Analice. Bom dia, querido. Graça e paz, seja bem-vindo. Entendeu? Então a nossa birra é essa, com todo respeito aí à sua pessoa, né? Mas eu não posso falar menos do que a verdade aqui, esse é meu compromisso. E eu repudio coisas que a igreja evangélica faz também. Com isso não significa que eu estou contra a minha própria igreja como denominação, né? Eu tenho uma congregação que eu frequento, uma igreja pequena, tem poucas pessoas. Eu gosto de igreja pequena porque você acaba tendo mais intimidade. Susi. Bom dia, Deus abençoe você também. Então, assim, eu frequento uma igreja. Agora, você acha que eu concordo com tudo que acontece lá? Não concordo. Cada um, Isabela, cada um vai dar conta. Não, mas não é tirar a admiração, Isabela. Olha só, é você reconhecer o que de fato é. Cada um enxerga o que quer, né? Eu estou te dizendo, eu tenho um respeito muito grande pela pessoa de Maria, como teria por qualquer pessoa piedosa. Certo? Se você for lá na Bíblia, aí vem a questão. Se você acredita em alguma coisa além da Bíblia, aí não dá nem para a gente conversar sério, né? Porque eu não acredito em bulas papais, não acredito em encíclicas, entendeu? Revelações de Maria, essas visões que estão tendo aí ultimamente, eu não acredito em nada disso. Para mim, a Bíblia é minha única regra de fé e conduta. É a palavra de Deus, entendeu? Agora, vamos lá. Já que você está mencionando, eu vou citar para você aqui só algumas coisinhas aqui, ó. Por exemplo, Marcos, capítulo 3.
No final do capítulo 3 está escrito assim, ó. Versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando fora, mandaram-no chamar. Chegou Maria, né, com os irmãos de Jesus. Você sabe que Jesus teve outros irmãos e irmãs, né? Acho que eram 9 filhos ao todo que a história conta. Eram 4 homens e 5 mulheres, se não me engano. A multidão que estava ao redor disseram a ele: eis que a tua mãe e os teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele respondeu: quem é minha mãe e meus irmãos? Olha só, Jesus, hein? Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados dele, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e mãe. Tá vendo aí, Isabel? Então, o que Jesus quis dizer? Que Maria, embora seja uma mulher piedosa, tenha sido, né, uma mulher piedosa, ela não tinha nenhum privilégio extra por ser a mãe de Jesus. Ela também foi salva pela morte e ressurreição de Jesus, tanto que lá no dia de Pentecostes, lá em Atos, Maria estava lá reunida com 120 pessoas, esperando a chegada da promessa profetizada pelo profeta Joel, né? Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Então Maria estava lá esperando o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é uma coisa que nós vamos falar hoje, muito forte, é ele que vai gemer em nosso íntimo. Para quê? Para afinar a nossa vontade com a vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui muito especial. Eu disse aqui no início, né, uma frase para os irmãos pensarem. Pois é, exatamente, Cleusa. Olha só, quando o homem coloca a ação antes da compreensão, isso é maldição. Vou repetir, quando o homem coloca a ação antes da compreensão, isso é maldição. Por quê? Até a oração, né? A Bíblia diz, se alguém desvia os seus ouvidos de ouvir a lei... Ué, Isabela, o ventre de Maria foi considerado bendito porque ela foi escolhida entre tantas mulheres, ué. Deus tinha que escolher uma. A ênfase ali é que Jesus, o próprio Deus, queria vir à Terra para nos salvar, ué. Não, exclusividade não, filho. Maria desempenhou uma função, assim como cada um de nós tem um chamado de Deus. Maria não se torna, assim, você não pode dar a ela atributos divinos, porque ela foi escolhida. Se fosse assim, então os judeus tinham razão de adorar Abraão, ué. Porque Jesus falava assim, nós temos por pai Abraão. Jesus falou, então faça as obras de Abraão. Entendeu? Abraão é considerado o pai dos que creem, né? Porque ele teve aquele chamado de Deus, ele saiu de uma cidade idólatra, inclusive. Os católicos não adoram só Maria, eles dão vários nomes para Maria, várias entidades, né? Eles adoram Santo Antônio, São Pedro, São João, São isso, Santo aquilo, São Bento. Isso aí, Isabela, isso é uma herança, infelizmente, não é uma triste herança, de religiões pagãs, religiões politeístas do passado, como, por exemplo, o hinduísmo, né, que tinha vários deuses. A Grécia tinha vários deuses. A Igreja Católica adotou esse negócio. A Igreja Católica, como tal, tá, não estou contra a pessoa, mas a Igreja Católica é uma religião da política, ela já nasceu com a intenção política. A Igreja de Cristo vivia perseguida pelos imperadores, julgada aos leões, né? Aí o Constantino viu que quanto mais cristãos eles matavam, mais cristãos surgiam, que as pessoas viam aquela fé. Não, então, não existe vários deuses, assim também como não existe vários intercessores. Sim, Isabela, eu vejo que você tem
você tem uma certa sinceridade na sua busca, né? Senão você não faria certos comentários. Mas você não pode, bom, no meu entendimento, né, na minha experiência que eu tenho com Deus de quase 30 anos, você não pode misturar as coisas. Você tem que buscar a verdade pelo que ela é. Peça a Deus para te mostrar, não precisa acreditar em mim. Vai na Bíblia, começa a ler com mais... Não, eu sei, é claro, nós estamos apenas conversando, mas estou dizendo assim, eu falo assim, ô Isabel, não é querendo te agredir nem agredir ninguém. É porque, tipo assim, geralmente quando entram católicos fanáticos aqui na minha live, como também evangélicos fanáticos, já vou te adiantar, não é... Eu não tenho essa briga religiosa, para mim religião nenhuma presta, nem a minha, entendeu? O que presta é a palavra de Deus, é ela que nos santifica. Jesus disse, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, assim, eu não defendo religião, não é só a católica, não defendo nem a evangélica. Eu vou à igreja, sabe por que eu vou à igreja? Eu vou para eu me doar, eu ajudar os irmãos que precisam, que estão abaixo de mim na questão de conhecimento e de experiência. Não, então, olha só, eu vou à igreja para amar o meu próximo. Hoje eu aprendi, eu saí do estado de egoísmo para o estado de altruísmo, que é o que o Espírito Santo quer nos levar. E é o que eu pretendo explicar aqui nessa manhã. Todo ser humano nasce no estado de egoísmo. O egoísmo que eu falo não é questão de dinheiro não, tá? Você dá um pirulito pro coleguinha, não. O egoísmo é o quê? É uma vida do ego, viver para si mesmo segundo os seus próprios conceitos, inclusive religiosos, né? Então o egoísmo é um fechamento da mente que faz a pessoa guiar pelo próprio nariz dela. Quando você vem a Cristo, o Senhor tem que te quebrantar, Ele tem que tirar a natureza velha, te dar uma nova natureza. Por exemplo, se você pegar um porco e tentar fazer ele voar, você vai ter muito trabalho, né? Vamos supor que você inventa uma asa para ele ali, um engenhoca, um motorzinho, aí você dá um milho para ele mastigar ali na frente, à medida que ele mexe os dentes ali, a asa bate, sei lá, você inventa uma geringonça. Mesmo que ele consiga voar, vai ser algo ridículo, né? Vai ser algo muito, muito antinatural. Agora, se você pegar esse porco e transformar ele num pássaro, aí ele vai voar naturalmente. Então, o novo nascimento que Jesus falou lá em João capítulo 3 é isso, é uma mudança de natureza que nós não podemos produzir com a nossa religião. A religião é igual a Torre de Babel, é o homem de baixo para cima tentando chegar no céu. Aí, tipo assim, ele se apega, né, àquilo que ele foi instruído na infância, na juventude. Então, se você nasceu católico, a tendência, se você não buscar o conhecimento, é morrer católico. Nasceu evangélico, a tendência é morrer evangélico, mas não significa que vai para o céu porque é católico ou evangélico. Se não mudar essa natureza, veja bem, quando eu disse aqui que se você colocar a ação antes da compreensão, isso é maldição, eu citei também Salmo 32, 9, que fala assim, ó, não sejais como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, os quais de outro modo não te obedecerão, né? Os animais, eles colocam a ação antes da compreensão, porque eles nem têm a compreensão. A Bíblia fala que o nosso culto deve ser um culto racional, um culto inteligente. Deus quer que nós compreendamos o amor dele, que nós desfrutemos com a nossa inteligência, né? Não é só você também ficar no sentimento. O sentimento também é muito prolífico nos animais domésticos. Um cachorro, um gato, se você criar com carinho, com amor, eles vão fazer coisas surpreendentes, né? Demonstrações de carinho surpreendentes. A gente vê muito isso na internet, né? Aquele cachorrinho que vem, deita do lado do dono, brinca com a criança. Então, eles absorvem emoções. Então, nós não vivemos também pela emoção. O nosso culto não é um culto emocional. Você pode sentir emoções se você puser a razão espiritual na frente. Mas se você buscar pelo sentimento, você vai quebrar a cara.
Entendeu? Vai cair do cavalo. Porque a hora que o sentimento for embora, a fé vai junto. Mas a fé racional é uma fé que você se apega ao que Jesus fez na cruz e às promessas de Deus. É com isso que Deus tem compromisso. Né? O que saiu dos lábios do Senhor que vai santificar, que vai salvar. Amém, amém, Kleber. Isso mesmo. É isso mesmo. Bem-aventurados que não viram e creram, né? Que é o nosso caso. A gente vive pela fé na palavra. Então veja bem, tem uma profecia lá em Zacarias, no capítulo 14, que fala assim: naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas. No capítulo 13 já tinha falado, né? Uma fonte de água viva contra o pecado e contra a impureza. Não, Isabela, a Bíblia também não proíbe você de fumar maconha. A Bíblia proíbe você de usar droga? Onde está escrito? Não tem. Então, se você for fazer tudo que a Bíblia não proíbe, exatamente, Kleber. Exatamente. Oi, Albuquerque, bom dia. Seja bem-vindo. Não, veja bem, então você tem. Deixa eu só concluir esse raciocínio aqui, que isso aqui é importante para a gente prosseguir, pessoal. Pois é, então, Isabela, se você adora Maria também, venera, você abre brecha para heresia. Esse negócio de adorar, venerar, isso aí não muda nada. Você já está no erro se você atribuir a Maria qualquer divindade, qualquer espécie de... Eu te mostrei o texto lá, você não acredita na Bíblia? Jesus falou, ó, meu pai, quem é minha mãe e meus irmãos? Aqueles que ouvem a palavra de Deus. Ele quis dizer exatamente o que o Kleber citou aí também, ó. Maria, ela viu, né? Ela conviveu com o Messias, ela criou ele como mãe. Não, Isabela. Olha só, você diz que a Bíblia não proíbe de venerar Maria. Aí eu disse para você que então você também pode usar droga, porque a Bíblia não proíbe de usar droga. Não, eu segui o seu raciocínio, entendeu? Você não pode, tipo assim, fazer tudo que a Bíblia não fala claramente que não pode você fazer, senão você fica igual o Chaves, né? Você lembra do Chaves quando a galinha botou um ovo, ele pegou o ovo, aí foi perguntar para a galinha se podia comer o ovo. O seu Madruga falou assim, Chaves, você perguntou para a galinha se você podia comer o ovo? Aí o Chaves, ela não disse que não, mas também não disse que sim, quer dizer, então eu posso comer o ovo, né? Ela não disse que sim, mas também não disse que não, então eu posso comer o ovo. Você não pode pensar assim, ué. A questão da Bíblia é o seguinte, ou você crê na palavra de Deus como tal e como única fonte de raciocínio, ou Deus não tem compromisso com outras coisas, Isabela. Por exemplo, na igreja evangélica, vou te dar um exemplo para você não achar que é um preconceito meu contra você. Na igreja evangélica tem algumas igrejas que dão água ungida de Israel, arquinha da aliança. Para mim isso é tudo lixo. São doutrinas satânicas. São heresias destruidoras que eles usam para atrair as pessoas. Pega as pessoas incautas, que não têm inteligência, que não pensam, que não estudam, e fica explorando essas pessoas. Vende uma garrafinha de aguinha desse tamanho assim por R$100, né? Entendeu? Então, assim, eu sou contra o erro. Eu não sou contra a Igreja Católica em si. A Igreja Católica, por exemplo, ela tem algumas coisas exemplares, né? Por exemplo, a catequese, o sistema da catequese católica é muito bem estruturado. Agora, eu não concordo com o que a catequese ensina. Aí é outra história. A doutrina, para mim, é heresia, entendeu? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas deixa eu só concluir um raciocínio aqui para a gente prosseguir depois, senão a gente não vai a lugar nenhum.
Olha só, aí depois de falar que haveria uma fonte, né, contra o pecado e contra a impureza, essa fonte é Jesus. Então ele fala assim: naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas. Oi Jaime, bom dia irmão, seja bem-vindo. Naquele dia sairá de Jerusalém águas vivas. Olha só, metade delas para o mar oriental, metade para o mar ocidental. No verão e no inverno acontecerá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Tá? Aí você pula para o versículo 12, Zacarias 14, 12, fala assim, ó. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Jerusalém aqui, pessoal, né, aqui tem uma parte aqui que vai se cumprir literalmente. No final, né, quando Jerusalém for cercada, e isso não demora a acontecer, quando Jerusalém for cercada por vários países do mundo, né, que vão tentar destruir Jerusalém, então virá o fim. Mas isso se cumpre também espiritualmente. Ô Ju, você faz o seguinte, você observa, vê se o caráter dela foi mudado. Porque se ela foi abduzida, mas continuou com o mesmo pecado, é tudo falso, entendeu? Aí eu teria que conviver com essa pessoa, como eu já fiz com uma aqui, que uma vez diz que foi arrebatada no espírito, ficou gemendo lá no chão, e vieram perguntar para mim: o que você acha, irmão, dessa experiência? Falou: se ela levantar daí e deixar de ser fofoqueira, linguaruda, aí eu vou acreditar que tem alguma coisa de Deus. O que importa não é isso, esses rompantes, falar que foi abduzido, foi isso, foi aquilo. Isso é tudo filosofia de malandro, né? É gente que quer ser especial, entendeu? Sem ser, né? Sem ter autoridade. Ô Ju, Jesus falou que nos últimos dias se levantariam muitos falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas, enganarão a muitos, né? Se até o Henrique Cristo tem seguidores, você imagina o que não pode acontecer nesse mundo. Por aí você já faz ideia, né? Mas veja bem, então essa profecia ela tem um sentido literal, ela vai se cumprir. Não, imagina. Mas também tem um sentido espiritual, pessoal. Jerusalém aqui também é a igreja, certo? Então é um tipo para nós, ou seja, todos os que se levantarem contra a igreja do Senhor, também vai acontecer coisas ruins, né? Então ele fala assim: a sua carne apodrecerá estando eles em pé. Isso aqui muita gente fala que é por causa de bomba atômica, tá? Aí não sei, fica a critério de cada um. E lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas e a sua língua lhes apodrecerá na sua boca. Todos os que se levantarem contra a verdade no sentido final, a verdade de Deus. Então vai acontecer isso aqui. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará da mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Olha o que está acontecendo hoje, pessoal. Olha aí, por isso que eu digo que está próxima a volta de Jesus. Quando ele fala, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Hoje você não pode fazer uma piada, que você corre o risco de tomar um processo. Hoje você não pode falar alguma coisa que contraria aí as ideologias de esquerda, que você corre o risco de ser banido de uma rede social. Você não pode falar o nome de um remédio, né, que foi tomado durante a pandemia, um remedinho, que eles derrubam sua live. Olha que ponto que nós chegamos. Você não acha que isso é fim dos tempos? Para mim já está insuportável viver nessa terra. Insuportável. E eu só continuo aqui porque Deus quer né, o Senhor nos usa muitas vezes para ajudar outros. Senão ele salvava e já levava para o céu. Eu estou aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Creio que também tem muita coisa que o Senhor quer aperfeiçoar em mim, né? Assim como em todos nós que estamos vivos. Nós estamos no fim. Olha, mais 10 anos aí, no máximo, eu acho que algo muito, né, poderoso
tem que acontecer, e esse é algo muito poderoso. Aqueles que estão na fé sabem, né, que é a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Aí vão dizer que nós fomos abduzidos, por isso que já tem gente falando isso aí, ô Ju. Quando a igreja de Cristo for tirada da terra, você vê que eles já estão inventando hologramas, né, perfeitos aí, projetando desenhos no céu para quê? Eles vão projetar discos voadores. Mas não existe esse negócio de disco voador rodeando a Terra. Amém, Renato? Bom dia. Aí o Renato já chegou dando glória, é isso que eu gosto. Sinal que o irmão está avivado da fé. Então, pessoal, eles vão inventar toda uma história, né? Muitas pessoas já estão sendo enganadas porque existem livros e mais livros hoje, né, falando que Jesus era extraterrestre. Tem um cara lá nos Estados Unidos, o cara é homossexual depravado. O cara tem um livro que ele fala que teve um encontro com Jesus, que Jesus revelou para ele, que veio numa nave espacial. Então, meus irmãos, se a gente não se apegar à palavra profética como uma luz que ilumina durante a noite escura, como disse Pedro, você vai tropeçar no caminho, você vai perder o rumo. E essa live nossa aqui, pessoal, não é porque sou eu que estou falando, eu não quero grandeza para mim, não estou aqui para aparecer, fazer fã-clube não, mas essa live nossa aqui é um luzeiro no meio dessas trevas, entendeu? Porque nós temos compromisso com a verdade. O Senhor tratou com a minha vida durante 30 anos para eu chegar a realmente falar assim, agora está na hora. Ah, sim, Renato. Então, ô Ju, mas olha só. Olha só, é lógico que você tem que ter certos critérios, sim, tá? Mas também não seja exigente demais, porque se você encontrar uma igreja perfeita e for para lá, o dia que você chegar lá, ela vai ficar imperfeita, porque você chegou. Entendeu o mistério? Vamos supor que você encontra a igreja perfeita, e o dia que você entrar lá, ela fica imperfeita. Por quê? Porque você chegou lá. Nenhum de nós é perfeito. Você tem que ir à igreja com a mentalidade de quê? De perdoar o próximo, de amar, de ter comunhão, compartilhar a palavra. Entendeu? Você vai lá, você vai encontrar sim bodes, cabritos, ovelhas, você vai encontrar falsos profetas, né? Ladrões e salteadores. Mas você vai por amor a Jesus, para se doar também. Né? Por isso que Jesus falou, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A igreja é um lugar de comunhão. É lógico que não é a igreja que salva, mas é lá dentro que você pratica, né, em primeiro lugar, o evangelho. Oi Luiz, bom dia, paz do Senhor. Fátima, seja bem-vindo, glória a Deus. Então, amados, veja bem aqui, ó. Então haverá uma perturbação, cada um se levantará contra o seu próximo. E isso é o que mais está acontecendo hoje. Como eu disse, hoje você não pode fazer uma piada se a pessoa entender que você feriu, né? Às vezes um conceito em palavras, pessoal. Em palavras, por exemplo, se você falar hoje assim, não sei o que será lançado na negridão das trevas. Aí fala, pô, mas você usou a palavra negridão, isso é preconceito, isso é racismo. Aí começa, ó. Olha a doença que chegou à mente humana. O ser humano está doente, está apodrecendo. Amém, ô Ju, estamos juntos. E aí ele fala assim, ó, e também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor. Olha isso aqui, pessoal. As riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro, prata e roupas em grande abundância. Isso aqui, profeticamente, está falando o quê? Os gentios aqui são a igreja. A igreja vai se agregar à comunidade de Israel, não lá, né, a comunidade física, mas a comunidade espiritual. Israel é a esposa de Deus, profeticamente. A igreja é a esposa de Cristo. O universo
O universo físico é a esposa de Deus no sentido da criação. O universo é o ventre, né? Deus é o polo positivo, é o homem. O universo é o ventre feminino que recebe a luz de Deus, recebe a unção de Deus. E aí nasce a criação. Depois você tem Israel, que é a comunidade espiritual, com quem Deus fez uma aliança entre todos os povos. Para quê? Para que essa nação servisse de exemplo aos outros povos, como uma nação que servisse a Deus. Israel não cumpriu, Deus já sabia. Por quê? Porque a lei veio para condenar e para mostrar o pecado. Isso é uma estratégia de Deus para aperfeiçoar o nosso livre-arbítrio e o nosso caráter. Aí, finalmente, né, como última e verdadeira luz da esperança, a igreja. Inclusive, por causa da igreja agora, o próprio Israel será restaurado, né? O Israel espiritual de Deus. São assuntos muito grandes, a gente não dá para falar tudo agora. Mas aí ele diz assim, ó, assim também será... Aliás, desculpa. Então ele fala, os gentios ao redor, ouro e prata. Ouro e prata fala de quê? Riquezas espirituais. E roupas em grande abundância. Roupa é aquilo que cobre a nudez. O Senhor Jesus, né, como o cordeiro que foi sacrificado, ele cobre a nossa nudez espiritual, ou seja, ele cobre o nosso pecado. Assim como com Adão, quando pecou, Deus fez túnicas de peles e os vestiu. Para fazer uma túnica de pele tinha que sacrificar um animal, né? Então ali houve sangue, que fala de quê? De remissão dos pecados. Fala de morte, né? O cumprimento da justiça sobre aquele animal que foi imolado, que figuradamente é Cristo que morreu por nós. Aí ele fala, assim também será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi esta praga. Ou seja, as pessoas que vivem como animais, que colocam a ação antes da compreensão. Oi Maria Rita, bom dia, Deus te abençoe também, seja bem-vinda. As pessoas que colocam a ação, né, o agir antes da compreensão, estão debaixo de maldição. Isso é a essência da maldição, é o quê? É a ação sem compreensão. Tá? Bom, a luz de Deus, pessoal, aí vem um detalhe fundamental nessa manhã. A luz de Deus, ela só pode entrar em nós, a luz da verdade, a transformação espiritual, ela só pode entrar em nós, ela só pode entrar onde há um desejo, olha só, onde há um desejo com propriedades semelhantes à luz. Vou repetir, a luz, ela só pode entrar em um coração onde há desejos, né? Onde há uma propriedade semelhante à luz. Ou seja, o seu desejo, ele tem que identificar, ele tem que bater, né? Vamos dizer, tem que sintonizar com o desejo de Deus. Ora, Deus fez as suas criaturas para o seu próprio prazer, para a sua própria glória e também para dar prazer às suas criaturas. Só que o pecado é um prazer roubado, eu expliquei isso aqui ontem. Né? É um prazer roubado. É uma coisa ilícita diante da luz. Então, como o homem nasceu em pecado e ele não tem essa propriedade semelhante aos desejos de Deus, embora ele possa achar que tenha por causa da religião, né? Mas ele não tem. Então é por isso que nós temos que ter o Espírito Santo habitando em nós. Porque o Espírito Santo é que vai gemer dentro de nós com gemidos inexprimíveis. O que é esse gemer? É justamente como se o Espírito Santo clamasse ao Pai e o Pai ouvisse o Espírito Santo dentro de nós. Não pensa que você é salvo porque é ser boazinha, bonzinho. Não pense que você é chamado por Deus porque você é especial. Eu pensei isso durante um tempo, no início. Né? Hoje que eu identifico, na época eu não identifiquei essa carência minha, essa fraqueza. Né?
Hoje, olhando para trás, é que eu vejo. Eu fui salvo, depois de um tempo eu tinha um sentimento como se fosse assim, finalmente Deus viu que eu era um cara, gente boa. Olha só, isso é ignorância, né, pessoal? Hoje é que eu enxergo como que eu era ignorante lá atrás. Finalmente Deus viu que eu não era igual aos outros, que eu era uma pessoa especial, aí Deus me salvou. Olha a ignorância. E isso foi logo nos primeiros anos, já tem 30 anos, né, atrás, já passou. Mas, de certa forma, é o sentimento da maioria de nós, só que a gente não identifica tão cedo. Então, vou repetir, o Espírito Santo, pessoal, sem ele, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Sem o Espírito Santo, você pode ser a quarta pessoa da Trindade, né, se tivesse jeito. Primeiro que não tem, porque se a Trindade é só 3, então você está de fora. Mas você poderia ser a Madre Teresa de Calcutá ao quadrado. Se não tiver o Espírito Santo habitando em você, você não entra. Por quê? Porque você não tem essa propriedade no homem, na criatura, que geme em sintonia com a vontade de Deus. É o Espírito Santo que coloca em você o verdadeiro desejo, o verdadeiro prazer. O verdadeiro prazer não está nas coisas materiais. Eu falei aqui ontem que o sexo, por exemplo, né, é uma coisa que todo mundo gosta. E o sexo dentro do casamento é a coisa mais linda que tem. Mas nem mesmo o sexo, ele é tão prazeroso quanto as coisas que Deus tem para nós. Os irmãos têm que entender isso e dar crédito a essa palavra. Amém, irmãos? Porque, veja bem, o sexo é a intimidade do casal. O sexo lícito, né? O sexo sem mancha, sem ruga, sem corrupção, sem depravação, ele é a coisa mais maravilhosa dentro do casamento. Coisa que hoje quase ninguém experimenta, né? Hoje sempre no sexo tem desconfiança, tem medo, tem frigidez, tem timidez, tem desculpa para não acontecer, tem problemas, né? Tem pequenas vinganças, tem raivinha, tem um monte de coisa. Isso tudo denigre o sexo. A mesma coisa, esse sexo, uma vez puro, ele já expliquei aqui, ele é um tipo da nossa relação com Jesus na oração, mas na oração de acordo com a palavra. Se você não se abre para Jesus, você é uma pessoa frígida espiritualmente, fria, ou morna, que é pior ainda. Se você não consegue orar, se você não consegue derramar o seu coração diante do Senhor, você ainda não entendeu o que é ser cristão. Desculpa falar a verdade aqui. Se você não consegue chorar, rasgar sua alma, assim como a mulher, né? A mulher sábia, a mulher saudável, dentro de um casamento maduro, ela se abre completamente para o seu marido. A coisa que mais irrita o homem é a mulher frígida na cama. Os irmãos sabem disso, as irmãs também sabem. Embora as irmãs não sintam, né, o que o homem sente nesse sentido. É lógico que tem o lado da mulher também. A mulher que é um homem, né, verdadeiro, que a proteja, que a ame. Deus conhece. Então, ô Silvana, Deus conhece. Não sei se você é casada. Você é casada? Me responda aí que eu vou te falar. Você está dizendo, Deus conhece o nosso coração. O seu marido conhece o seu corpo, não conhece? Por que ele quer sexo com você mesmo assim, todo dia, se ele já conhece o seu corpo? Deus conhece o nosso coração, mas ele quer intimidade conosco todos os dias. É a mesma coisa. Agora, se o seu marido, né, tivesse sexo com você algumas vezes, depois enjoasse, o que você ia sentir? Né? Então, o Senhor Jesus, a oração, pessoal,
falando, é lógico, né, com muita pureza de alma, sem nenhuma intenção impura aqui. Eu creio que só tem adultos nessa live, né? E se tem alguém menor aí de 16, principalmente, peço para sair, em nome de Jesus. Então só tem adultos aqui. Então se você entender isso, que a sua relação espiritual com Jesus corresponde à relação sexual do casal, você nunca mais vai querer ser uma mulher frígida. E isso serve para os homens também, porque nós, em relação a Jesus, nós somos a noiva. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Então, Cristo é o marido perfeito. O que você pode reclamar dele? O que alguém pode reclamar desse marido? Né? Ele é todo amor, ele dá a sua vida pela sua esposa. Ele cuida dela, ele entende, perdoa, usa de misericórdia. Ela trai ele algumas vezes, algumas trai até muitas vezes, e ele perdoa, ele dá uma oportunidade. Mas se você continuar no adultério, né, ou seja, adorando outras coisas, traindo o seu noivo, aí você corre um risco sério. Como não fazer isso? Como não trair o noivo? É você se abrir completamente para ele. Então, na oração, meu irmão, minha irmã, é hora de você tomar uma atitude na sua vida. Falar, a partir de hoje, eu vou levantar todo dia. Primeira coisa que eu vou fazer é buscar o Senhor. E como que você busca o Senhor em primeiro lugar? Na palavra. Certo? É lógico que você pode levantar e fazer uma oração se você já conhece a palavra, né? Você já ora, você já tem a palavra dentro de você. Então você pode orar sim antes de ler a Bíblia, mas você não pode ficar só na oração também. Você tem que ser oração e palavra. Aí você lê a palavra, né? Você pode ler um salmo, você pode ler uma passagem do Novo Testamento, você pode ler, depende aí do seu nível de conhecimento, né? Para quem está começando, o ideal é ler os evangelhos, ler a carta de Paulo aos Romanos, ler 1 João, né? Ler Salmos. Então, depois você vai ampliando para outras partes mais complexas da palavra. Tá certo? E aí você tem essas duas pernas aí, oração, palavra, palavra, oração, oração, palavra. Aí você levanta todo dia, você separa um tempo para isso. A nossa live aqui é para ajudar pessoas que estão nesse processo. O fato de você estar aqui nessa live, né, você já está fazendo isso de uma forma indireta. É lógico que aqui não é, né, tipo assim, não é só isso que você não vai ficar dependendo de mim para você orar. Mas esse tempo que você está aqui partilhando da palavra, depois que ler que o pai abusou da filha, você ora. Jogou um balde de água fria. Nós estamos falando de outra coisa, meu amigo. Então, pessoal, você lê, né, a palavra, você ora, você faz um propósito de buscar a Deus todo dia. E aí, na oração, você abre o seu coração. Está com raiva de Deus? Fala, Senhor, estou com raiva. Está decepcionado? Senhor, estou decepcionado. Mas por que você não pode ficar também só no chororô, só reclamando? Porque a Bíblia tem promessas. Você tem que tomar posse do que Jesus fez para você. Você tem que deixar o Espírito Santo entrar na sua vida. Porque sem ele você não vai nunca ver a face de Deus. Você pode, como eu disse aqui, você pode ser Madre Teresa de Calcutá elevada ao cubo, ou à 10ª potência. Se o Espírito Santo não estiver em você, você está fora do reino de Deus. E aí não tem choradeira. Pode berrar, pode gritar. Pode dizer que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo, que Deus é isso. Aí problema de quem é cabeça dura, rebelde. Para nós que cremos, né, para nós que recebemos o Espírito Santo, a visão é outra. Essa é a visão. O Senhor nos ama de tal maneira
que não tem como a gente não ter acesso a essa salvação. O problema é a negligência, as pessoas jogam fora. Não, eu nem quis responder o Ariel, porque, tipo assim, se o pai abusou da filha, porque é um estúpido, um animal, que precisa da misericórdia de Deus, né, para se arrepender e arcar com as consequências. Se ele for preso, ficar lá na cadeia, lá pensando, né, de preferência que levem a Bíblia e comece a buscar a misericórdia. Porque se o pai abusou da filha, ele tem que ser preso, tem que tomar uma cadeia, pelo menos uns 20 anos. Mas a misericórdia de Deus pode alcançá-lo lá dentro da cadeia. Não, Ariel, você está inventando história aí, meu filho. Você coloca as suas fantasias na hora de ler a Bíblia. Na hora de ler a Bíblia, você coloca as suas neuroses e lê já com a sua neurose. Você tem que ler com coração aberto, meu irmão. Você projetar na Bíblia a sua raiva não vai resolver o seu problema. Não, então, você está projetando na Bíblia a sua raiva do mundo. Aí não dá. Você não vai encontrar nada. Quanto mais pirraça você fizer, mais pirraçado você mesmo vai ficar. Estou te falando isso com muito amor, mas é um fato. Entendeu? É um fato. Bom, então, pessoal, como eu disse, o Espírito Santo é ele que vai gemer dentro de nós, né? Aspirar. É como se fosse assim, vamos dizer assim, Deus é todo prazer, tá? Prazer espiritual, né? Não é prazer roubado, não, carnal, não. Tudo que Deus fez, você pode ver, tudo que Deus fez foi para nos dar prazer. Tanto é que, mesmo quando é roubado, né, dá um certo prazer. Se não fosse assim, ninguém adulterava. A pessoa vai lá e adultera, vai lá e se prostitui porque aquilo dá prazer para ela. Certo? Mas é um prazer roubado, é um prazer egoísta, que faz você se fechar aí numa casca dura e ficar sozinho, isolado, diante de Deus. Mas, mesmo o prazer roubado, ele prova que Deus criou tudo para nos dar prazer. Oi, Chico, bom dia. Não é suvializar. Ah, suavizar, né? É porque digitou errado aí. Não, ô Ariel, não se trata de suavizar, não, filho. Você vê na Bíblia lá, por exemplo, quando Davi cometeu aquele adultério, matou o homem, ele colheu problema pro resto da vida dele. A Bíblia não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Embora a Bíblia conte casos de profetas que abusaram do seu poder, que abusaram do seu conhecimento, ela não passa pano. Se você ler num contexto geral, você não pode pegar um versículo isolado e fazer uma doutrina em cima dele, não é? Davi, quando adulterou, nunca mais ele teve paz na casa dele. O próprio filho se levantou contra ele, teve sexo com todas as concubinas dele, à luz em cima do templo, lá, à luz de todo mundo, humilhou o pai dele de todo jeito. Consequência do pecado do pai dele. Pode citar outro aí que eu vou te mostrar o problema que deu. Cita algum aí que estuprou alguém, igual você está falando, e que não sofreu consequência severa. Isso aí é questão de lei, meu irmão. É questão de lei, igual a lei física. Eu já falei que se você pular de um prédio alto, você vai arrebentar a cara, mesmo que você orar 2 horas seguidas. Experimenta fazer uma oração, né? 3 dias, jejuando e orando, e pula de cima de um prédio. Você vai morrer, ué. Por quê? Você quebrou a lei da gravidade. Então o adultério, a prostituição, você quebrou, você fez, pode esperar a consequência. Pode esperar. Ela vai vir de alguma forma.
Aí nesse caso não é porque Deus é bom nem porque Deus é mau, não. É porque é assim que está feito e é assim que é, ué. Não é possível que hoje em dia as pessoas vão querer negar até a lei, né? Daqui a pouco vão falar assim, não, a lei da gravidade é um preconceito contra os pássaros, né? Ela dificulta o voo dos pássaros. Daqui a pouco vai ter gente processando o passarinho porque ele voa. Vai ter gente processando, né, o peixe porque o peixe consegue ficar mais tempo na água do que o ser humano, então ele está inferiorizando o ser humano. Não, é uma lei, ué. São leis, são princípios espirituais e físicos que são inalteráveis, inarredáveis. Deus não vai mudar nada para te agradar. Aí nesse ponto é que eu falo, adulto, pessoal, espiritualmente falando, adulto não é quem tem 20, 30, 50 anos, não. Adulto espiritual é quem deixou de ser bobo, de acreditar em fantasia e encarou a realidade como ela é. Agora você ficar sonhando com um mundo cor-de-rosa não vai resolver seu problema. O que adianta você condenar o estupro? O estupro está aí, acontece. Você tem que fazer é orar, né? Orar pelas pessoas, buscar praticar você a verdade para você não ser mais um problema para o mundo. Cada um de nós é uma bomba em potencial. Se Deus não tiver misericórdia, vai todo mundo fazer o mal ao próximo. Quantos males você já fez aos outros? Talvez você não estuprou, né? Acredito que não, mas mentiu. Muitas vezes foi hipócrita, algumas vezes bajulou alguém para conseguir alguma coisa. Teve inveja de alguém, ciúme. Agora, só porque você não fez determinado pecado, não significa que você é melhor do que os outros, não. Talvez você foi mais bem educado naquela área, né? Igual quando se você pegar um cachorro e domesticar ele fica mais bonzinho, mas não deixa de ser cachorro. Então a religião, ela domestica o ser humano, né? A religião, a filosofia, a família às vezes mais instruída, né? Que tem dinheiro, aí leva os filhos sempre na melhor escola, tem um probleminha, leva no psicólogo. Então cresce aquela criança mais saudável emocionalmente, mais equilibrada. Essa criança, muitos crimes bárbaros ela não vai cometer, porque ela teve uma educação melhor. Agora, a questão espiritual é uma mudança de natureza. Não é simplesmente você melhorar como ser humano, não. Isso aí a psicologia faz. A psicologia ela passa em você um verniz, né? Que você fica bonitinho para a sociedade. A psicanálise, né? A filosofia. Quantos filósofos aí falando coisas tão lindas, né? Mas vai ver a vida dele, vai ver Nietzsche. Nietzsche terminou a vida dele louco, lá internado no hospício. E foi considerado um grande filósofo, né? Até hoje ele é lido, ele é bajulado aí pelas elites, né? Intelectuais. Grande Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche. O cara morreu louco, internado no hospício. O que adiantou a sabedoria dele? Nós temos na Bíblia o exemplo de Salomão. Salomão, ele recebeu sabedoria para decifrar parábolas e enigmas. Foi o homem mais sábio que já houve nesse sentido, né? No entanto, ele não tinha a sabedoria de Cristo. Dizem até que Salomão é considerado o pai da Cabala, o criador da Cabala. A Cabala, só a misericórdia de Deus, né? Se você soubesse o que os cabalistas fazem hoje, você ia ficar de boca aberta. Então veja bem, por um lado, pessoal, nós temos a necessidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, vamos dizer assim, você tem a perfeição de Deus, né? A essência de Deus, que é luz, que é amor, e nós nascemos egoístas, mortos espiritualmente. Então Deus pega, planta, né? Como se fosse uma sementinha lá dentro de nós. Uma semente espiritual que é Cristo, que é o Espírito Santo. Já expliquei aqui que o Espírito Santo é Jesus processado, né? Deus passou por um processo de esvaziamento, fez-se homem,
ganhou a experiência humana, ressuscitou, aí ele pode habitar dentro de nós. Certo? Então é como se você tivesse um reservatório lá no céu, né? E Jesus, ele é o processo, o encanamento ali, figuradamente falando, por onde a água passa e chega até a torneira, né? E aí nós bebemos essa água, aí é o Espírito Santo entrando dentro de nós. Agora, essa água que nós bebemos, né, o Espírito Santo que vem habitar em nós, nós bebemos inicialmente pela palavra revelada. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo entra em nós, né, ele começa a agir de dentro para fora em nosso espírito, e aí você vai se identificando o Espírito com a palavra, para você desenvolver o culto racional, ou seja, o conhecimento de todo esse processo. À medida que você desenvolve esse conhecimento de todo o processo e você anda pela fé, você confia em Deus. Quer ver um exemplo? Se você, por exemplo, sabe que Deus não vai deixar você passar fome, que Deus vai sempre enviar um recurso, para que você vai roubar? Certo? Então você tem a promessa de Deus. Jesus falou assim, ó, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então você não precisa roubar. Seria muita estupidez da sua parte confiar que Jesus vai suprir as suas necessidades, ainda quando você às vezes nem está trabalhando, como é o meu caso, 5 anos de férias, poucos têm esse privilégio que eu tenho. Como que eu estou vivendo? Irmão, eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar, mas tem dia que às vezes está faltando um dinheiro para pagar um aluguel, por exemplo. Na última hora aparece uma pessoa do nada. Falou, irmão, senti te dar esse dinheiro aqui, te dar essa cesta básica. Isso. Agora, eu não sou malandro, não. Eu trabalho, eu faço o que eu posso. Né? Nós fomos prejudicados, na minha área eu fui muito prejudicado, né, com a pandemia e com outros problemas que aconteceram. Não vou entrar em detalhe aqui agora. Mas eu jamais vou optar por roubar, né, fazer uma coisa desonesta. Por quê? Porque eu creio que o Senhor, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Não tem a promessa? Então eu creio na promessa. E assim tem acontecido. Nesses quase, praticamente 30 anos de vida com Deus, já passei situação, irmãos, que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Entendeu? Nem para a pessoa que mais me odeia eu desejo para ela o que eu já passei. E no entanto, eis que vivemos, né? E cada vez mais fortalecidos no Senhor. Esse é o mistério, irmãos. Essa é o nosso esposo, né? O nosso marido, Cristo. Nós, como a noiva, vasos para receber. Agora, o Espírito Santo, ele vem e preenche esse vaso. E ele, dentro de nós, ele é que vai colocar as verdadeiras aspirações por Deus. Se você for buscar Deus do jeito da sua mente natural, você vai encontrar uma religião qualquer que vai te satisfazer durante um tempo, que vai te enganar. Inclusive, você pode encontrar essa religião no próprio cristianismo. Você pode se apegar a uma igreja católica, a uma igreja evangélica, você pode ficar ali buscando promessas, né? Ficar ali fazendo todo aquele ritual e depois morrer e ir para o inferno. Por quê? Porque você viveu uma religião a vida inteira. Oi, Renato. Amém, irmão. Vai na paz. Deus te abençoe o seu dia aí. Então, pessoal, só para concluir aqui, ó, eu não vou poder, já era para ter terminado, mas... Então, nós recebemos o Espírito Santo porque ele é que vai expressar dentro de nós, ele é que vai orar a Deus, desejando o que Deus verdadeiramente tem para nós. Os irmãos estão entendendo? A necessidade. Então, não é uma questão de religião, não estou defendendo a igreja evangélica, nada disso. Esse tempo já passou.
O que nós estamos dizendo é que sem o Espírito Santo, você nunca vai ter o desejo verdadeiro pelas coisas de Deus. Então, o que acontece? Por outro lado, na prática, depois que você orou, depois que você meditou na palavra, né, você começa a ganhar entendimento, aí vem a questão da renúncia, de negar a si mesmo e tomar a sua cruz, que são chaves para você experimentar a santificação. Por que isso? Porque quando você renuncia, é como se você dissesse assim, bom, já que em mim mesmo não habita bem algum, já que em mim, na minha mente natural, só existe desejos egoístas, né? E que esse desejo ele não pode receber a luz de Deus, então, ao restringir as ações más, né, ao evitar, dentro das minhas forças, praticar o pecado, mas não por medo da lei, mas sim por amor ao Senhor, cada vez que eu restringo, eu dou lugar para que o Espírito Santo produza em mim sentimentos verdadeiros. Guarde isso, irmãos. A renúncia ao pecado não é porque Deus vai te condenar por causa de um pecado ou outro, não. A renúncia ela só tem valor, por isso que você tem que colocar o conhecimento na frente. Não adianta você deixar de pecar simplesmente por uma força de lei, simplesmente por uma consciência natural, né? Ah, não vou pecar porque a religião não permite, né? Tem gente assim, não, eu não vou fazer isso porque a minha religião não permite. Olha só, que loucura, né? Isso é um culto que irracional. Agora, quando você medita na palavra, né? Quando você busca o entendimento e você anda com Deus, a renúncia é para quê? Tipo assim, olha, se eu saísse daqui agora, né, e fosse ali numa casa de prostituição, eu poder, né, vamos dizer assim, se eu tivesse essa mentalidade, só para os irmãos entenderem, eu vou ali no cabaré, né, eu quero ter um momento de sexo, eu pago lá uma prostituta e deito com ela e tal, e volto para casa, né, limpo a boca como se não tivesse feito nada, né, ninguém vai ficar sabendo, vamos dizer assim, né. Pode até acontecer, mas vamos dizer que ninguém vai ficar sabendo. Pronto, está resolvido, satisfiz a minha lascívia, não é? O homem natural poderia pensar assim. E o cristão, se ele fosse tentado a isso? Ele fala, não, eu não vou, porque eu vou buscar esse prazer em Deus. Né? Talvez se eu fosse lá no momento de fraqueza e fizesse, um momento de extrema descuido, né? Ou então uma pessoa chegasse aqui na minha casa e Deus não me mandaria para o inferno, pessoal, por causa disso. Por causa disso, não. Por quê? Porque a salvação é tão grande que Deus não está medindo pecados. Ele não está fazendo continha, ó, mais um. Toma aqui, ó, daqui a pouco você vai ver comigo. Não é assim que funciona, pessoal. E eu estou falando isso não é para aliviar ninguém, não, porque aqui vocês já sabem que eu pego pesado. Se você pecou, vai ter consequência, não tem chieira. Tanto que a Bíblia fala que depois que você peca para a morte, não adianta orar naquela situação. Se você foi lá e adulterou, não adianta você orar. Só adianta para perdão, né? Você vai orar, se você se arrependeu, Deus vai te perdoar, mas Ele não vai tirar a consequência. Aí entra a justiça, entra a ira. Deus não vai tirar a consequência. Você vai para o inferno porque você cometeu um pecado? Não. Pode ficar tranquilo. Se você está em Cristo, se você ama Jesus, ou se você está buscando, né, você já sente que o Espírito Santo tem falado no seu coração, você sabe que o Espírito Santo é Deus, né? Ô Albuquerque, eu falei outro dia aqui bastante sobre jejum. Eu falei quando nós estudamos sobre Isaías, né, 58, mas eu posso falar alguma coisa sim, ué, claro. Mas inclusive o jejum, só para dar uma pincelada aí para não passar em branco, né? Até o jejum você tem que ter conhecimento. Você fazer um jejum para conseguir bênção, né?
Ah, vou jejuar para Deus me dar isso, me dar aquilo. É carne pura. A única coisa que vai servir para emagrecer. Quem tiver a fim de emagrecer aí, faça jejum, né, de alimento, fique sem comer, porque bênção você não vai receber com esse jejum. Se você ler Isaías 58, ô Albuquerque, você vai ter uma noção do que eu estou falando mais clara, né? O verdadeiro jejum que agrada a Deus é você parar de falar mal dos outros, parar de caluniar, é você abrir o seu coração para quem precisa de ajuda e você ajudar na medida que você puder. Esse é o jejum que agrada a Deus. O jejum físico, né, o jejum de alimento, de água, esse jejum ele só tem valor se for um momento que você for se dedicar à oração, a buscar a Deus. Né, vamos supor, vou tirar o dia hoje para jejuar. Mas para que jejuar? Para alcançar uma bênção? Ué, Deus agora tá fazendo barganha? Não. O meu foco não é o jejum. O jejum é simplesmente eu vou deixar de me alimentar para minha mente ficar mais lúcida e mais ligada nas coisas do Espírito. Então é uma certa mortificação da carne para que eu busque o Senhor. Bênção pode vir, né, de acordo com a misericórdia dele. E você pode até pedir alguma coisa a Deus durante o seu jejum. Mas não pense que o jejum vai fazer Deus te dar aquilo. Entendeu? Esse é um dos pontos que eu falo. Mas veja bem, então pessoal, quando você toma a sua cruz, na medida, né, na proporção que você, movido pelo Espírito Santo, movido pela palavra, você toma a sua cruz, nega a si mesmo, na mesma proporção você recebe consolo espiritual. O Espírito Santo vai te encher de alegria, de esperança, vai mudar o seu olhar com relação à vida, com relação aos problemas da vida. Então, pessoal, não tem virtude maior, não tem bênção maior do que a sua mudança de caráter. Não tem virtude maior do que a sua visão ser transformada pelo Espírito Santo. Você recebeu um milagre, até, vamos supor, a pessoa tá lá paralítico, né, não anda. Aí alguém faz a oração, a pessoa levanta e sai andando. Amém, é muito bom, né? É muito bom, mas essa pessoa pode ir para o inferno depois com as pernas, com tudo. Quanta gente foi curado de problemas gravíssimos, eu já vi, e depois sumiu da igreja, nunca mais voltou. Entendeu? Eu tive um caso de um colega, conhecido meu na época, adolescente, com 16 anos, tinha câncer. Ele estava com câncer em fase terminal, chegou na igreja, recebeu a oração, daí uns dias, cadê o câncer? Foi embora, foi curado. Ficou ali mais uns 2, 3 meses na igreja, né? Acho que para fazer de bobo, para ninguém também falar que ele era muito ingrato. Sumiu até hoje, já tem anos já, o cara nunca mais quis saber de igreja. Se ele tivesse morrido de câncer, estava sujeito a ir para a glória, né? Mas ele fugiu da correção de Deus. Ele usou a cura para escapar de um confronto maior com o Senhor, né? Porque o sofrimento ele vem para nos confrontar, irmãos. Quantas pessoas estão em depressão, né? Inclusive o meu amigo Alexandre, que apareceu aqui na live ontem, não sei se ele está aí hoje. A pessoa está em depressão. O que vai fazer essa depressão ser uma bênção ou uma maldição é o que vem depois. Depois que você sai dela, se você saiu mudado, né? Se você se arrependeu, falou, Senhor, realmente essa depressão me mostrou que eu estava andando de uma maneira errada, fora dos caminhos do Senhor. Ou então, né, um crente morno, mas agora, Senhor, eu vi que sem Ti nada posso fazer. A partir de hoje, a minha vida está nas Tuas mãos. Hoje o que o Senhor quiser comigo, é isso que vai ser. Então a depressão foi uma bênção, né? Agora, se a pessoa tem uma depressão, aí vai no psicólogo, toma um remedinho, vem os amiguinhos, consola, passa a mão na cabecinha. Não, fulano, é assim mesmo, eu também já tive depressão. Ah, Deus te abençoe.
Aí melhora, continua dando tombo nos outros, dando calote, falando mentira, caluniando. Ou seja, ele fugiu da correção de Deus. Ele não se arrependeu nem com a repreensão. E aí por isso que a Bíblia diz, não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que precisa de cabresto e freio, de outra forma jamais obedecerão. Né? E o freio final, pessoal, o freio final, né, é viver uma vida separada de Deus. Se a pessoa não se arrepender nessa vida, uma hora ela vai... Aí vai falar, né? Alguns vão falar, mas que Deus é esse? Que Deus é esse que se você não servir a Ele, você vai para o inferno? Que amor é esse? Eu falo, não, o inferno foi escolha sua, meu filho. O inferno é a escolha da pessoa, o ser humano é que escolhe o inferno. Não vem com essa, querer culpar a Deus, não. Entendeu? A gente tem, pessoal, olha só, nós temos entre o povo judeu, como eu vou dar só uma pincelada aqui, nós temos entre o povo judeu os criadores, né, e os servidores da chamada Cabala. Aí eles tentam fazer uma distinção, Cabala negra, mas é tudo a mesma coisa. A Cabala foi uma linha mística que eles desenvolveram lá de uns códigos, umas misturas com as letras do nome de Deus, fizeram uma salada danada, tudo isso para quê? Para fugir de um compromisso real com Deus, fugir do arrependimento. Aí eles criam um misticismo. A Cabala é um misticismo em torno da Torá, né, que é o Velho Testamento, lá, principalmente os 5 primeiros livros, né, que a gente chama de Pentateuco, os judeus chamam de Torá. A Cabala é uma mistificação da Torá. Eles não querem compromisso com Jesus, uma vida simples, uma vida de humildade, de amor, de moderação, de paz, de arrependimento, de comunhão. Aí inventam um monte de coisa. É lógico que, né, tem algumas coisas que é falado que bate com a verdade, mas é aí que está o perigo. É aí que está o perigo. Jesus falou com os judeus, ó, vocês esquadrinham as escrituras. Esquadrinhar é mais do que examinar por alto, né? Esquadrinhar é você você quer pintar um quadro, por exemplo, você risca ele todinho, faz um monte de quadradinho pequenininho, você vai desenhando quadro por quadro, né? Fica mais fácil. É igual pixel, né? Você vai colocando pixel por pixel ali. Então Jesus falou, vocês examinam, vocês esquadrinham, vocês pixelam as escrituras, se é que existe esse verbo, né? Vocês pegam a Bíblia detalhe por detalhe, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. E aí vocês não querem vir a mim. Né? Você está indo numa estrada, aí tem uma placa apontando para Belo Horizonte. Aí você para na placa, você fica lá adorando a placa, venerando a placa, exaltando a placa, elogiando a placa. Mas você não vai até Belo Horizonte, não adiantou nada. Você beija a placa, você abraça a placa. Então é assim que o homem natural, né, o máximo que ele chega sem o Espírito Santo, o máximo que ele chega é ver que Jesus é o caminho. Isso também por quê? Porque, né, todo mundo prega, hoje em dia você vê na televisão algumas coisas sobre a Bíblia. Então você tem aí o perfeito religioso, né, cristão. É aquele cara que fala, não, Jesus é o caminho. Mas ele não trilha o caminho. Ué, então, o que adianta esse caminho? Né? Um caminho que você não trilha, não te leva a lugar nenhum. E esse trilhar, né, esse trilhar o caminho é o processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É o que diz lá em Hebreus, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, irmãos? Então, eu quero mais uma vez, né, agradecer a presença dos irmãos.
lembrar que você, ao estar aqui, né, nesta live, é lógico que tem outras opções aí, mas você prestou ao Senhor um culto racional, tá? Isso é um culto racional. Quando nós buscamos a face do Senhor sem medo de conhecer a verdade, porque Jesus não disse assim, ó, conhecereis a verdade vos destruirá. Não. Ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então por que tem gente que tem medo da verdade? Eles não querem ser livres, eles querem viver de ilusões, quer morrer com a boca doce, igual formiga, né? Ah, um dia me disseram que as nuvens eram feitas de algodão. Lembra daquela música lá do, não sei se é Engenheiros de Havaí, né? Aquela música é uma treva, pessoal. Alguém lembra o nome dessa música? Um dia me disseram. Deixa eu ver se eu acho a letra aqui. Só para mostrar um negócio para vocês. Ó, um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Ah, não, que as nuvens não eram de algodão. Quer dizer, alguém tentou alertar, né? Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção, e tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão, uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração. Mas aí parece que começou bem, mas é por isso que eu não gostava dessa música. Olha só, a vida imita o vídeo. Garotos inventam um novo inglês, vivendo num país sedento um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Isso aqui fala o quê? De um viver religioso. Oi, Dani. Bom dia. Pena que você chegou na hora do amém, né? Mas seja bem-vindo. Aqui fala de uma verdadeira religião dos homens, pessoal. Isso aqui é a religião da filosofia. Se por um lado disseram que as nuvens não eram de algodão, mas depois ele fala, sonhos que podemos ter, somos quem podemos ser. Quer dizer, o que nós podemos ser em nós mesmos? E sonhos que podemos ter. Um dia me disseram que eram os donos da situação, sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Que chaves? Que prisão? Ele não sabe. Tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum, como um dia após o outro, como um dia comum. Coisas que não levam a nada, tá vendo? Não tem nada aqui que aproveite, né? Então, não que eu estou contra aqui, criticando o grupo aqui, os engenheiros do Havaí, nada pessoal contra eles, tá? Mas essa é a filosofia do mundo. Oi, Regina, bom dia. Seja bem-vindo. Essa é a filosofia do mundo, as pessoas vão atrás de palavras bonitas, né? Igual tem um camarada aqui em Juiz de Fora, por exemplo, metido a poeta. Eu não vou citar o nome dele, porque como ele é meu conterrâneo aqui, eu também não estou com o objetivo de falar mal de ninguém, né? Mas o cara faz umas poesias, pessoal, que tipo assim, eu não sei se me dá vontade de chorar, morrer, eu não sei qual o sentimento que passa quando eu leio a poesia do cara. E o cara chega na tribuna, lá no lugar quando ele vai falar, ele fala como se tivesse assim uma revelação descendo do alto, né, pro povo. Entendeu? Até estou procurando aqui, tem uma dele aqui. Eu vou ler para vocês terem uma noção. Vou ler só um pedacinho e fala assim: ó, não me puxe para baixo, que eu estou na minha. Ser feliz é o que eu quero, se não me entende, vai embora. Vagabundo é você que trabalha de cara feia. Eu sou feliz e realizado, pois o que eu faço me preenche. Chama isso de poesia, pessoal. Chama isso de poesia. Então, quer dizer, essa aí é mais uma prova. Não sei se a Isabela ainda está aí. Isso é mais uma prova de que a volta de Jesus está próxima. Não dá mais para aguentar, irmãos. Esse mundo está apodrecendo, igual uma laranja caiu do pé.
Entendeu? Se você não tomar uma decisão hoje de ser luz no meio dessas trevas, você vai sucumbir. Você vai sucumbir ao anticristo, né? Porque, como eu já disse para os irmãos aqui, esse reinado... Oi, Wellington, bom dia. Esse reinado do homem, né, que está vindo aí agora, a bola da vez é o comunismo, que já teve outros nomes, né? Agora por acaso é comunismo, mas por trás dele tem o dragão vermelho, né? Vocês sabem. Que é a antiga serpente que se chama Satanás, que lá em Apocalipse já é o grande dragão, porque ela se alimentou do pó da terra, que é o homem. Então, esse dragão vermelho está engolindo todo mundo. Ele se levantou para devorar a mulher, vocês lembram lá em Apocalipse? Essa mulher é Israel e é também a igreja, figuradamente. Ao mesmo tempo, ele queria devorar o filho. O filho é Cristo, que é a igreja também, como a igreja como o embrião, né, que está se desenvolvendo aqui na terra, que é o útero. Lembra que eu falei que o universo é o útero? Deus é o marido em primeiro momento, né? Deus é o marido, é o polo positivo. O universo é o contraste, ele é o polo negativo. Então ele é o útero que recebe a graça, a luz de Deus. Quer dizer, Deus criou o universo para fora da sua essência espiritual para preenchê-lo com a sua graça, com o seu prazer supremo. Essa é a primeiro tipo da relação marital, né? Da relação de um casal. Depois você tem Deus como marido de Israel e Deus e finalmente Jesus como noivo da igreja. A igreja, nesse sentido, ela é cada um de nós uma célula do corpo desse embrião que está sendo formado aqui na terra. E a volta de Jesus, a ressurreição, é o quê? Quando a criança realmente nasce, sai desse útero. Olha aí, a própria natureza explica a Bíblia para a gente. Então o arrebatamento da igreja, na verdade, é o nascimento da criança. Essa criança que é o corpo de Cristo, a igreja, da qual cada um de nós que cremos somos uma célula. Certo? Esse é o mistério da piedade, né? O mistério da fé. Tanto que Paulo falou lá do marido e da mulher, depois fala, mas eu digo isso com relação a Cristo e a igreja. Grande esse mistério, mas eu falo em relação a Cristo e a igreja. Então nós temos que entender isso, irmãos, e tomar uma atitude de servir o Senhor de coração. Caso contrário, também vai ficar só na conversa. Então é importante, né, você lembrar, o que nós falamos hoje aqui foi um princípio poderoso para você aplicar na sua vida. Você tem que invocar o Espírito Santo na oração, pedir a Jesus, né? Se você não tem convicção ainda, se você não tem ainda certeza, né? Será que o Espírito Santo habita em mim? Provavelmente ele já habita, porque só de você ter essa preocupação ele já está operando. Mas se você não tem, pede ao Senhor que te dê essa convicção. Se for preciso você gritar, né, durante um mês, todo dia, faça isso, porque vale a pena. Porque sem ele, meu irmão, minha irmã, você não vai passar de uma religião morta, entendeu? Então é importante essa convicção interior do Espírito Santo, que ele é que geme em nosso íntimo, ele que afina os nossos desejos com o desejo de Deus. O seu desejo humano nunca vai satisfazer a Deus. Nem mesmo o seu desejo de espiritualidade. Eu queria tanto ser uma pessoa espiritual. Eu queria tanto ser uma pessoa de Deus, né? O desejo humano não resolve. Agora, o Espírito Santo, e ele que vai produzir em você o verdadeiro desejo de receber. Porque esse desejo nele é alinhado com o desejo de Deus. Porque Deus deseja dar prazer às suas criaturas. Deus nos criou para isso, para nos dar prazer. Então, enquanto você estiver roubando o prazer de forma ilícita, você não tem o prazer de Deus. Por isso você tem que escolher, né? Ou eu busco o prazer roubado, ilícito, ou eu recebo da fonte verdadeira, que é o meu próprio Criador.
Na prática é isso, né? E o Senhor Jesus intercede por nós diante do Pai. Então o Espírito Santo é como se, olha só, é como se você fosse um aparelho de rádio e o Espírito Santo é a voz que fala no rádio. Se o rádio estiver pifado ou fora de sintonia, não vai dar som. Se o rádio estiver sem pilha, né? Ou sem a tomada elétrica, e mesmo que ele estiver ligado, mas se ele não estiver sintonizado, a voz de Deus não vai sair. Então é como se Deus fosse a torre de comunicação, né? Ele fala lá desde a eternidade, e você é o rádio. Se esse rádio não estiver sintonizado, e quem é que sintoniza o rádio? É o Espírito Santo. Ele é o receptor ali dentro do rádio que vai decodificar o sinal e transformar em palavras, em som. Olha aí, essa analogia é perfeita nesse sentido. Então você é o rádio, mas lembra que você, como rádio, o rádio não vai ter valor nenhum se ele não tiver sintonizado. Entendeu? Então você, sem o Espírito Santo, é um rádio que não tá trazendo a mensagem, né? Não está ligado, não está conectando com a fonte. Então, a partir de hoje, irmãos, vamos clamar. Eu convido vocês para a gente ficar junto aqui. Não é porque eu quero ser mestre de ninguém, não. Eu não faço questão de liderar ninguém, não. Deus conhece meu coração. Mas a gente buscar o Senhor e aprender essas coisas, para amanhã você também abrir suas lives aí, ou evangelizar na sua rua, porque eu faço evangelismo pessoal também, tá, gente? Não fico só aqui na internet, não. Eu falo de Jesus para as pessoas na rua. Eu não sou um espião secreto, não. Eu sou cristão. Eu falo de Jesus. Não quer dizer que você tem que sair daqui e sair pregando, né, para a primeira pessoa que aparece. Você tem que buscar sempre de Deus primeiro, conhecimento, uma direção, né? E aí o Senhor vai te dar. Amém, irmãos? Então é isso, agradeço a presença dos irmãos, tá? Que vocês sejam ricamente abençoados. Hoje à noite nós vamos terminar o estudo, né? Finalmente, eu creio que Deus quiser, do livro, né? Quem mexeu no meu queijo, que é um livro não cristão, mas que nós estamos adaptando aos princípios espirituais que ali estão para a nossa vida espiritual, tá? Então eu aguardo vocês aí, quem tiver interesse, né, quiser estar conosco às 19h30, hoje à noite, e no mais que o seu dia seja aí uma bênção, né, que você se lembre. Amém, Fátima, igualmente, amém, Jaime. Glória a Deus, Petucida, amém. Eu não sei o nome, né? Petucida. Eu não sei o seu nome. Se quiser falar aí. De vez em quando você está aqui com a gente, né? Amém, irmãos? Então é isso. Até logo, se Deus quiser. Aguardo vocês em nome de Jesus. Naira Aparecida. Ah, sim, eu vou colocar seu nome aqui na minha lista. Você está sempre com a gente aí, tá bom? Orar por você também. Eu tenho orado pelos irmãos. Eu tenho uma lista aqui. Eu não gosto de ficar, não vou ficar citando os nomes que estão aqui, mas essa lista VIP aqui é só para quem está sempre com a gente, né? Vou colocar o seu nome aqui também. Mas é isso aí, pessoal. Vamos procurar estar juntos, entendeu? Em nome de Jesus, para a gente crescer junto aí. Se amanhã alguém de vocês, por acaso, né, já tiver aí um toque de Deus, a Ieda também tá na minha lista, tá, Ieda? Não pensa que eu esqueci de você, não. Se amanhã o Luiz... Ô Luiz, peraí. O Luiz também tá sempre com a gente. Deixa eu colocar o seu nome aqui, Luiz. Eu tenho pedido, irmãos, eu chego aqui, quando eu vou orar, né, eu coloco a minha mão sobre a lista aqui,
É lógico que não é nenhum misticismo, tá? Minha mão não tem poder nenhum espetacular, não. Mas eu leio os nomes de vocês, né? Eu, às vezes, algumas pessoas que já estão mais chegadas, né, já comentam. Aí eu lembro, né, de eventos que aconteceram, Senhor, a irmã fulana, né, o irmão fulano. Às vezes lembro de alguma situação que a pessoa me contou, eu oro. Situação, por exemplo, do Renato com a esposa dele, né? A situação da... A situação da Daniela, né? A Daniela também, que está sempre com a gente aí hoje. Agora eu não sei se ela ainda está, porque ela trabalha de manhã. Mas ela já abriu o coração, algumas coisas, já contou algumas situações dela, né? Ela é lá da Bahia. Então eu vou lembrando o nome dos irmãos e vou orando aqui. E a minha oração é sempre a mesma. Espírito Santo, encontra um lugar nesse coração, desperta, né, o desejo sincero de te servir, de andar na tua presença. Essa é a minha oração praticamente, né? Embora eu ore outras coisas também, mas essa é a ênfase, né, da minha oração. Porque se você tiver isso, meu irmão, se você tiver o Espírito Santo, né, se você deixar o Espírito Santo falar, porque o Espírito Santo não invade o coração de ninguém, ele não força a barra. Se você esfriar, ele vai esfriar com você, não porque ele é vingativo, mas porque você não deixou, né? Ele não vai forçar a barra. Então, se você... É aquilo que Jesus falou, né? Se alguém me negar, eu também o negarei. Não é vingança. É porque Jesus não vai invadir o seu coração. Entendeu? Não é uma vingança. Mas eu tenho orado, na minha lista aqui tem umas 20 e poucas pessoas já, mas se o nome de alguém que está aqui hoje não está na minha lista, ou é porque a pessoa chegou hoje, né, e eu não sei se vai ficar, igual o Alexandre, apareceu aqui ontem, falou que ia ficar com a gente, está com problema de depressão, hoje eu acho que já não apareceu. Tudo bem, né, eu não estou julgando, se ele não pôde, paciência. Mas algumas pessoas, de modo geral, pessoal, quer solução e quer solução imediata, entendeu? Eles estão atrás só de cura de problema, para continuar nos seus projetos pessoais. Não estou dizendo que é o caso dele, pode ser que ele não apareceu hoje, porque não pôde, né? Mas muitas, eu falo porque eu já estou escaldado, né, desse negócio. Muitas pessoas aparecem aqui, pedem oração. Não, irmão, estamos juntos. Depois, no outro dia, já desassumiu e não volta mais. Às vezes recebeu o milagre, pessoal. Tem gente que recebe o milagre e não volta nem para agradecer. Jesus curou lá 10 leprosos. Voltou um, né? Agradecendo, dando glória, adorando a Jesus, e falou: cadê os outros 9? Só esse estrangeiro voltou? Olha aí. Significa que os outros 9 eram israelitas, eram do povo de Israel. Jesus falou: só esse estrangeiro que voltou, glorificando a Deus. Quer dizer, o povo, né, que se considerava o povo da aliança, era o povo mais ingrato que tinha. Justamente porque a religião os endureceu. A religião endurece o coração, irmãos. A religião sem Cristo, ela endurece o coração. Entendeu? Se você não tiver Jesus, inclusive quando você for para a igreja, meu irmão, minha irmã, ore antes de sair de casa, entendeu? Ore e fale: Senhor, eu entrego à morte todo o meu ego, toda a carne. Eu estou ali para te adorar, Senhor. Eu não estou indo na igreja para buscar aparecer para os outros. Então não deixa nenhum resquício de Satanás me atingir, nem a mim, nem a minha família. Entendeu? Ore mesmo ao Senhor, consagre a sua vida nesse sentido. Não vai para a igreja sem orar antes, entendeu? É aquilo que Tiago falou, né? Salvai alguns que estão na dúvida, aborrecendo até a túnica manchada pela carne. Ou seja, você sabe que tem gente lá de todo tipo, mas você vai lá para abençoar, igual Jesus quando entrou lá no tanque de Betesda, né? Para tirar aquele coxo de lá.
E tirar, que eu digo, não é você tirar ninguém da igreja, não. É você tirar a pessoa do pecado, da ilusão religiosa. Então você vai à igreja para abençoar, para somar e não para dividir. E para isso, meu irmão, você tem que estar no azeite, tem que estar na unção. Amém? Então, finalmente, né? Terminamos. Que Deus abençoe a todos. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.